Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é seleção brasileira, para ser mais específico, o amistoso do Brasil contra a Argentina e, claro, toda a repercussão de uma derrota, de uma sequência negativa, de um momento de muitos questionamentos em relação ao trabalho do Tite. E de fato acho que tem muita coisa para ser debatida mesmo, questionada de diversas formas, e acho até que um pouco que o caminho natural, quando o desempenho coletivo não é bom, muitas vezes o caminho natural passa a ser apontar o dedo para determinado jogador. Então você passa a olhar e falar, o problema é aquele, deveria jogar o outro, nessa posição tá fraco, a geração é ruim. E a gente já viu isso acontecer algumas vezes, é um pouco cíclico isso, né? Porque vai muito o desempenho coletivo vai potencializar ou não as peças, a qualidade individual. E aí, se o conjunto não funciona, a gente tende a olhar para as individualidades como problemas. Só que no caso da seleção brasileira, acho que o próprio trabalho já mostrou que não é esse o ponto, que esse time já rendeu melhor como conjunto, como grupo, coletivamente, já atingiu um nível muito melhor, e a própria análise, o próprio olhar para esses jogadores num outro ambiente, num contexto dos clubes, em outros funcionamentos coletivos, em outras maneiras de jogar, a gente sabe que existe qualidade ali para quase todas as posições da seleção, por mais que a gente possa discutir uma ou outra escolha de escalação, de sequência, de oportunidade, isso tudo é válido, eu não acho que esteja aí exatamente o grande problema. E a ideia do vídeo aqui é falar exatamente sobre isso, sobre a questão que para mim é muito mais estrutural, principalmente de uma estrutura de ataque, de jeito de atacar da seleção brasileira. Então, antes da gente abordar um pouco isso mais a fundo, convido você a se inscrever aqui no canal, só clicar aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, deixe o seu comentário também, curta, divulgue, compartilhe, enfim, participe aqui no canal. Então vamos falar um pouco sobre essa questão da organização ofensiva do Brasil, porque se a gente pegar o jogo contra a Argentina, acho que para mim ele mostra muito claramente um time estático, um time lento na forma de jogar e até por isso um jogo em que pouca coisa acontece. Fica um ritmo bastante lento, previsível, pouca mobilidade e aí acho que as coisas acabam se confundindo um pouco. Por exemplo, eu não concordo com o discurso da questão de faltar ousadia, substituições ou botar o time para frente. Não acho que seja esse o ponto. Essas peças podem formar um time extremamente ofensivo na seleção brasileira. A questão é que para ser um time extremamente ofensivo ele vai ter que funcionar, assim como qualquer ideia de jogo, né? Então não é uma questão, isso é um outro ponto importante de partida. Eu costumo exaltar bastante a diversidade de estratégias. Eu acho que nenhum conceito por si só, isoladamente, ele está certo ou está errado. Ele é válido e ele vai se adequar a determinados tipos de jogadores, elencos, contextos, cobranças, expectativas. Então uma estratégia que pode funcionar muito bem num time pode não funcionar tão bem no outro. E não é porque a estratégia é ruim, é porque talvez ela não tenha sido ou bem executada, ou ela não se encaixe na maneira que se espera que aquele time atue, ou nos jogadores que aquele time possui. Isso vale para seleções também. Então acho que essa é até a parte mais interessante, é conseguir relativizar algumas questões sem querer cravar ou decretar que é péssimo, que é bom, que as ideias não prestam, ou que as ideias são ultrapassadas, o que na verdade para mim está longe de ser o caso. Então eu não entro nesse tipo de discurso em relação ao Tite, e nem acho que seja esse caso. Eu acho que tem uma questão aí de escolha e mudança de forma do time atacar. E é importante a gente fazer uma linha do tempo, né? Se a gente pegar, até para ser justo com o trabalho do Tite foi excelente até a Copa do Mundo, toda a preparação da Copa, a maneira com que o time cresceu, atingiu um ótimo nível coletivo, jogou um bom futebol, chegou à Copa como uma das principais forças. Não acho que tenha feito uma Copa ruim, até pelo universo de Copa do Mundo ser extremamente competitivo. É difícil ter uma seleção que consiga realmente se sobressair. Então o fato de ter tido dificuldades na Copa é natural, porque qualquer seleção tem dificuldades dentro de uma Copa do Mundo. Mas na Copa do Mundo a gente já podia identificar uma ou outra questão dessa mudança na forma de atacar. E de onde vem essa mudança? E do que eu estou falando exatamente? Estou falando de uma estrutura de ataque que prioriza a ocupação de determinados espaços. Então, o Brasil, talvez, desde aquele momento em que o Tite fala publicamente, antes da Copa, que o desafio dele era tentar furar bloqueios de defesas com linhas com 5, o Brasil passou a ter um cuidado maior, um interesse maior, o Tite no caso, em pensar em formas de furar certos sistemas defensivos. E principalmente esse, que ele falou abertamente que era o maior desafio para ele. E quais são as referências que ele mesmo usa naquela época? Como o City com o Guardiola estava utilizando algumas estratégias, a bola por cima da linha de defesa, o passe em profundidade, E para isso ele vai, na forma, na estrutura de ataque do Guardiola, buscar alguns elementos.
Só que o jeito de atacar do Guardiola, seja em qualquer time que ele já tenha passado, no Manchester City inclusive, é um jeito de ataque que prioriza a ocupação de posições. Então você vai ter sempre jogadores bem abertos, tentando alargar o campo, dando essa amplitude, e a partir daí a ideia da profundidade, né? De tentar furar a linha de defesa, de romper nos espaços, de dar uma opção de um passe em profundidade para uma equipe que vai ter a posse da bola, podendo trabalhar de formas diferentes. Então essa amplitude ela pode vir do lateral, ela pode vir do ponta, vai depender. Se a gente olha para a trajetória do Guardiola como técnico, a gente vai ver em diferentes clubes, diferentes momentos e escolhas de quais são as peças, quais são os sistemas e tudo mais. Mas enfim, dentro dessa ideia, o Tite tenta levar para a seleção brasileira um pré-requisito que seria abrir a linha de defesa adversária. E na Copa do Mundo isso para mim fica muito evidente como tentativa, que não foi bem sucedida, com o William fazendo uma função diferente da que tinha sido durante, por exemplo, a preparação. Então se a gente tinha visto num primeiro momento desse estágio excelente de trabalho do Tite, um time que tinha muita movimentação e aproximação, por exemplo, do William ou do Felipe Coutinho partindo da meia direita para trabalhar por dentro, na Copa do Mundo a função do ponta passa a ser ficar mais preso ao lado, tentar abrir a defesa para receber a partir da ponta e desequilibrar por ali, o que não encaixava exatamente com a característica individual do William. Tanto que o Douglas Costa, quando entra na Copa, ele causa um impacto positivo, porque já é um jogador mais acostumado a receber isolado no espaço, para a partir dali arrancar e desequilibrar nesse tipo de jogada. O William tende a participar mais do jogo, circular mais por dentro, buscar mais o setor onde está a bola. E, de novo, não é uma questão de estar certo ou errado, é uma questão de se isso funciona ou não com esses jogadores dentro dessa ideia de seleção. Então, na Copa do Mundo a gente viu o primeiro passo dessa ideia. Não funcionou como estratégia, como ideia. O Brasil teve dificuldades para botar mais no jogo o William. Pós-Copa do Mundo, acho que aí vem um ponto bastante importante de reflexão, porque independentemente da Copa América, que foi um torneio abaixo do nível esperado até, e que o Brasil conquistou o título com méritos, mas sem apresentar um futebol convincente, se a gente pegar da Copa do Mundo até então, até agora, a gente viu uma queda, né? Tem uma curva descendente aí de nível de atuação, de nível coletivo. E isso é de fato preocupante, talvez seja o mais grave nesse diagnóstico do trabalho do Tite, porque a gente viu um treinador que mostrou muita capacidade para atingir um nível fantástico, excelente, mas que a partir de determinado momento não conseguiu reerguer um time que caiu de produção. Tinha a questão pós-Copa, é o início de um novo ciclo, por reiniciar um ciclo pensando na próxima Copa, tem alguns nomes que vão ser aproveitados, não vão, isso tudo faz parte de um processo natural de troca de ciclo. Mas o Brasil já teve tempo suficiente e não conseguiu recuperar um bom nível. E mais do que isso, a gente não tem visto evolução e a gente tem visto algumas ideias muito estabelecidas, como claras como princípios de jogo, mas princípios que não estão funcionando. E aí eu entro especificamente no amistoso contra a Argentina, mas isso vale para quase todos os jogos do Brasil desde então. A ideia é de vocês pré-estabelecer posições que vão ser ocupadas por jogadores, especificamente as pontas. O Brasil tem jogado, e contra a Argentina, por exemplo, o Brasil tinha praticamente dois blocos em campo. O bloco dos 6 da saída de bola e o bloco dos 4 isolados na frente. E o que significa esses 4 isolados na frente? 2 pontas bem abertos, então cada um tentando esticar a linha de defesa para um dos lados, e 2 jogadores por dentro, o atacante e o meia que encosta nele, no caso era o Paquetá, mas da mesma forma que o Coutinho não funcionou na Copa América, justamente por ficar muito preso nas costas dos volantes adversários, então ele tenta dar essa opção de passe nas costas dos volantes, mas ao mesmo tempo o Brasil não consegue criar um incômodo para as defesas adversárias, porque é de certa forma previsível. Você vai ter os pontas bem abertos, e aí o meia vai estar tentando jogar, encontrar espaço às costas dos volantes, mas os volantes brasileiros não fazem essa bola chegar até ali, até por conta desse espaço. E como não tem ninguém circulando por dentro, fica muito fácil você identificar quais são os espaços que vão ser preenchidos pelo ataque. Então falta um pouco dessa mobilidade. Aí vem a ideia e a sensação de um time estático em campo, de um jogo em que nada acontece, porque a troca de passes fica entre zagueiros, laterais e volantes, sem chegar aos 4 de frente, porque eles estão ali ocupando posições meio que pré-estabelecidas, mas sem gerar nenhum tipo de avanço. Então é uma posse de bola que não progride, muito pelo contrário. O próprio primeiro tempo de Brasil e Argentina foi um festival de perdas de bola, erros de saída de bola, aí você passa a forçar uma bola porque a bola não está chegando. Tem uma questão aí dos próprios pontas, voltando, né? Aí se a gente for fazer, tentar recuperar aquela questão das ideias, existem formas diferentes de atacar. Se a gente pensar o Firmino não é exatamente esse 9,
para jogar tentando ser o cara que vai empurrar a linha de defesa para trás, que vai dar essa profundidade. Ele não é esse cara para estar ali empurrando a linha de defesa para trás. Pelo contrário, ele é muito mais interessante sendo um 9 que vai voltar para armar como um 10, que vai circular para uma faixa maior de campo. Só que para isso funcionar também, você vai precisar que outros atacantes façam esse movimento, ataquem por dentro, se aproximem. Só que o Brasil não conta com essa aproximação, porque o Brasil tem basicamente uma linha espaçada de 4 jogadores de frente. Os 2 pontas bem abertos, um meia escondido e um atacante subutilizado. Então, se você tem o Firmino jogando, se a gente pensa no Firmino do Liverpool, por exemplo, a gente pensa no Firmino que se movimenta, circula, facilita a circulação da bola, porque o tempo inteiro Salah e Mané estão incansavelmente se movimentando, se projetando. É uma opção de entrada em velocidade, é uma tabela, uma aproximação. Só que se os jogadores estão presos às pontas, essa aproximação não vai acontecer, porque você vai precisar esperar que a bola chegue até a ponta para que alguma coisa aconteça. Ou que alguém faça esse movimento em diagonal no tempo certo, mas é algo que o Brasil ainda não conseguiu fazer, no sentido de ajuste mesmo para a coisa funcionar. Porque não é que seja uma ideia impossível de funcionar, ela simplesmente não está sendo bem executada e nem está mostrando nenhum tipo de avanço em relação à execução dela. Então, o Gabriel Jesus talvez tenha sido, nesse período pós-Copa, e principalmente da Copa América para cá, quem melhor está entendendo essa ideia, ou essa tentativa de ser esse cara que vai romper em diagonal para dar essa opção. Só que o funcionamento coletivo não está se pagando, né? Não está valendo essa insistência, porque o time não está funcionando. Então eu vejo um time que não tem uma posse de bola qualificada a partir dos volantes, não é uma questão de qualidade das peças, porque acho sim que com Casemiro e Arthur dá para o time trabalhar melhor a bola, mas falta muitas vezes uma opção de passe mais próxima. Não gostei do Coutinho jogando como esse 10, embora contra a Argentina ele até tenha entrado melhor do que o Paquetá, que nem está fazendo uma boa temporada no Milan, mas que também teve o mesmo problema que o Coutinho tinha tido na Copa América em relação ao espaço que ocupa. Acho que esse sistema, essa estrutura ofensiva de ataque, prende o Firmino numa zona de campo em que ele fica muito menos útil do que ele é no Liverpool, e os atacantes de lado acabam não funcionando como poderiam, se tivessem mais liberdade para essa circulação por dentro. Então um vai buscar o outro, vai sair uma tabela, uma aproximação, para aí sim o drible encontrar uma companhia que vai quebrar a linha de defesa e tudo mais. Então existem várias questões que a gente pode até tratar como individuais, de nível de atuação e tudo mais, mas que são condicionadas por uma estrutura coletiva de ataque. E aí a gente entra também no outro lado, a questão dos laterais. Dentro dessa ideia, passa a ser muito importante que os laterais gerem esse tipo de avanço, né? Na Copa América, a gente viu períodos em que o Filipe Luís foi quem mais encontrou passes por dentro para fazer o time avançar, embora não fosse uma função valorizada. Isso é curioso também, porque agora o Filipe Luís está sendo mais valorizado por essa capacidade, porque mais gente está vendo ele de perto jogando no Flamengo. Mas ele sempre foi esse jogador com uma enorme capacidade de organização, embora não fosse aquele jogador que passe o tempo inteiro em velocidade buscando a linha de fundo. Só que hoje dá para pensar numa estrutura em que o Renan Lodge pode ser esse cara da aceleração indo à linha de fundo pela esquerda. E não necessariamente existe a obrigação de que jogadores ocupem o tempo inteiro essas faixas de campo. É interessante abrir a linha de defesa adversária? Sem dúvida, é uma forma de você tentar gerar espaços, mas não precisa ser uma obrigação que vai limitar a participação das peças no jogo. E acho que aí é que está o ponto que talvez seja a maior reflexão para o Tite nesse momento, porque a gente já viu o Tite em outros momentos utilizar, e eu nem estou falando de sistema de jogo, de formação tática, mas de funcionamento, de ideias, de conceitos no funcionamento ofensivo. A gente já viu o Tite utilizar outras. A própria seleção dele no primeiro momento jogava de uma outra maneira e o jogo fluiu com mais naturalidade. Agora, a gente viu uma ideia que parecia ser um aperfeiçoamento de talvez o desafio do que faltava no pré-copa, só que o time tentou incorporar algo que seria um ajuste, algo a mais no repertório e ficou preso àquilo. E agora já não consegue recuperar todo o repertório a mais que tinha antes. Então acho que existe um momento aí de reflexão sobre qual vai ser o caminho. Esse caminho recente não agrada e não tem mostrado evolução. Talvez seja o momento para o Tite pensar em resgatar alguns dos conceitos anteriores, abrir mão dessa amplitude dos pontas como um ponto fundamental. Os pontas vão continuar sendo jogadores que desequilibram, que arrancam, que são importantes dentro desse funcionamento, mas talvez de uma outra forma, talvez com mais liberdade por dentro, talvez funcionando com os laterais de outra forma. Você não precisa ter, por exemplo, alguém preso à ponta esquerda se você tem um Renan Lodge que pode fazer essa ultrapassagem ali com frequência e explorar um corredor aberto, porque você não precisa ter alguém
sempre ocupando o lado do campo. Se você concentra jogadores, por exemplo, vamos supor, na direita, por dentro, e deixa um corredor aberto, se um jogador tem essa capacidade de projeção, de aceleração, você pode potencializar seu lateral dessa forma. E o Renan Lodge, aparentemente, é um jogador com esse perfil. Como, se a gente quiser pegar, eu peguei o exemplo do Firmino para falar do Liverpool. No Liverpool, o Robertson faz muito isso, né? O Liverpool usa os seus pontas atacando por dentro, com o Firmino voltando para armar atrás dos pontas, basicamente. E os laterais têm, de formas diferentes, papéis fundamentais nessa construção ofensiva. O Robertson é o cara da aceleração no espaço. O Alexander-Arnold é o jogador da qualidade técnica no passe, no cruzamento. Mas a chegada à frente dos laterais, ela é muito importante. Não que exista uma pré-determinação de espaços ocupados. No caso do Liverpool, os corredores são abertos para que essa forma de explorar seja em velocidade. Não é necessário copiar tudo de um jeito ou de outro, da mesma forma que hoje existe uma ânsia de falar que tudo vai ter que ser copiado ou tirado do Flamengo, ou que o time do Jorge Jesus, aí vem a comparação do Jorge Jesus com o Tite. Não existe essa necessidade de comparar para pegar como se só um fosse bom e o resto fosse ruim, ou como se todo mundo tivesse que seguir um modelo de jogo porque aquele está dando certo, embora sempre existam influências, claro. Mas acho que dentro do próprio trabalho do Tite na seleção brasileira, a gente consegue achar um exemplo de um funcionamento que foi muito mais agradável e convincente do que o recente. Então, de fato, acho que é um momento crucial, importante, porque a cobrança passa a ser maior, o nível de desempenho tem sido ruim, os últimos amistosos foram muito fracos. Independentemente de resultados, só para deixar claro, é uma questão de desempenho mesmo. Então essa questão da estrutura ofensiva, para mim, ela vai muito além de ter ou não ter coragem de botar um garoto ou de mudar a peça, porque determinadas peças vão continuar engessadas se o modelo de atacar continuar o mesmo. Aí é que para mim está o ponto. Vai precisar ser uma questão de escolha, e não é uma escolha até pode ser uma escolha de sistema tático, mas não é uma escolha de peça, vai jogar A ou B, vai jogar fulano ou ciclano como volante, ou como ponta, ou como 9. Isso também é importante, mas acho que anterior a esse momento da escolha vai ser uma escolha de que forma o Brasil pretende atacar para voltar a ter um jogo que flua minimamente, que consiga avançar minimamente com posse de bola, que não seja simplesmente dependente dos momentos em que pressiona no campo de ataque para forçar um erro e aí acelerar diante de uma defesa desorganizada, que desde a Copa América tem sido a principal virtude da seleção. Também é bom, claro, porque isso também vai te gerar gols, situações, mas se essas situações não saem assim, tendo que construir desde trás, nada tem acontecido. De novo, não é por falta de qualidade individual. O Brasil tem qualidade individual. Acho que falta agora potencializar com um jogo coletivo melhor. Não é uma campanha de demissão, não é esse o caso, muito pelo contrário. É um questionamento em cima do que o próprio Tite já mostrou em outros momentos na seleção brasileira. Mas é isso, convido vocês aí a participarem, deixem os seus comentários, o que vocês esperam da seleção brasileira, quais escolhas de peças, de formações vocês fariam, vocês acham que são as mais importantes, quem merece mais chances. Eu falei do Renan Lodge, eu falei do aproveitamento do Firmino, mas dá para falar sobre o Fabinho, que pode ter mais chances, por exemplo, dá para falar de outros nomes que podem ganhar mais oportunidades no futuro próximo. Enfim, participe aí, se inscreva no canal também, um abraço e até a próxima.